Após a criação do questionário, então é necessário inserir as questões. Para isso, eu clico no questionário que foi criado e vai abrir uma página para edição das questões. É interessante ressaltar que as questões que são criadas pelo professor, elas ficam num banco de questões que podem ser utilizadas depois em outros questionários. Então, isso poupa muito tempo do professor no planejamento de questões. Depois de um tempo de utilização do Moodle, nós temos um banco de questões e aí então o professor pode formular suas listas, as suas provas a partir daquele banco de questões que já estão prontas. Nós vamos agora aprender a criar e inserir no questionário 3 tipos de questões: questões de múltipla escolha, questões de associação e questão de verdadeiro e falso, que são os tipos de perguntas mais utilizados. Nós trabalhamos com 2 lados da tela. O lado direito, onde nós vamos criando as questões e depois, então, as questões já criadas, elas são adicionadas no questionário no lado esquerdo da tela. Para criar uma nova pergunta, eu clico na caixa de opções e escolho o tipo de questão que eu quero criar. No nosso caso, é uma questão de múltipla escolha. Vai abrir um formulário. Alguns itens são obrigatórios, outros itens podem ser deixados em branco. Então, nós vamos trabalhar só com os itens obrigatórios para simplificar a edição dessas questões. Até porque muitos itens não são tão relevantes, porque nós estamos utilizando para o apoio a atividades presenciais. Abrindo o formulário da questão de múltipla escolha, eu preciso colocar um nome para minha pergunta. Eu posso colocar questão 1, questão 2, questão 3, mas se, ao criar o formulário, eu optei que a cada vez que o aluno entrar, essas questões vão ser embaralhadas, então eu preciso colocar um nome. Esse nome pode estar de acordo com o conteúdo que a questão traz. Em seguida, eu coloco o texto da pergunta, que é o enunciado da pergunta. Então, nós vamos colocar aqui como exemplo: a capital de Mato Grosso do Sul é... E aí, então, a partir dessa pergunta, depois eu vou inserir as alternativas para o estudante escolher. Logo em seguida, eu tenho o valor da questão. Então, esse campo avaliação pré-definida é o valor da minha questão. Vamos imaginar que essa questão tem um valor de 2 pontos. Então, eu vou inserir aqui 2 pontos. Fator penalidade é relevante só se eu permitir mais de uma tentativa para essa resposta e se eu queira que a cada tentativa essa questão vai ter um valor menor. Senão, eu posso deixar esse fator penalidade sem alterar. Feedback geral, se eu quiser que após terminar a questão apareça uma mensagem para o meu estudante. Eu escolho também se essa questão vai ter mais de uma resposta correta. Se tiver apenas uma resposta, eu seleciono a opção apenas uma resposta. Mas se for uma questão que tiver mais uma alternativa correta, eu seleciono a opção respostas múltiplas permitidas. Nós vamos simular a criação de uma questão com apenas uma resposta correta. Aqui eu seleciono se eu quero manter este questionário com as opções de respostas
misturadas ou não. Se eu manter selecionada essa opção, significa que a cada vez que o aluno abrir o questionário, as respostas elas vão estar num local diferente. Então, por exemplo, para um aluno, a alternativa A vai ser uma resposta, para outro, a alternativa A vai ser outra resposta. Depois dessa configuração, eu coloco então as minhas alternativas. A escolha 1 é a primeira alternativa. A minha pergunta inicial foi: a capital de MS é... E aí, então, eu posso colocar como primeira opção Dourados. Eu sei que essa é uma resposta incorreta, então, na nota, eu deixo nenhum. Ou seja, se o estudante responder Dourados, a nota não vai ser atribuído nenhuma nota a essa resposta. A escolha 2, eu coloco Campo Grande, que é a minha opção correta. Então, no item nota, eu vou atribuir 100%. Significa que se o estudante marcar essa opção, ele vai ter, o sistema vai atribuir o valor total, 100% do valor da questão. Na terceira opção, eu coloco uma outra alternativa, que também está incorreta, então, novamente, a nota vai ficar nenhum. Se eu tivesse escolhido aqui que essa questão tem respostas múltiplas permitidas, eu poderia colocar aqui 2 questões corretas e, então, dividir o valor da nota. Ficaria 50% para uma questão correta e 50% para outra questão correta. Mas, nesse caso, nós só temos uma alternativa correta, então, é 100% da nota. Depois disso, eu não preciso preencher mais nada. Eu já posso vir aqui e pedir para salvar as mudanças. Pronto, essa minha questão foi criada. A partir do momento que essa questão foi criada, ela aparece aqui. Então, a minha pergunta teste de múltipla escolha, ela está aparecendo aqui. Se eu quero alterar qualquer pergunta, eu clico em modificar e aparece novamente o questionário, ou melhor, a questão, para que eu faça alguma alteração necessária. Se eu fizer a alteração, eu salvo e ela aparece aqui. Antes de acrescentar o questionário, é importante pedir para visualizar a questão. Clico na lupa e abre uma janela mostrando essa questão como ela vai aparecer para o estudante. Isso é importante porque aí, então, o professor tem uma visão de como o estudante vai visualizar. Então, a questão aparece aqui, ele clica na resposta e pede para enviar. A questão está correta, vai aparecer para ele que ele teve 2 pontos dos 2 pontos que a questão valia. Depois da visualização, eu fecho. Se não tem nada a alterar, eu peço para... Seleciono a questão e peço para acrescentar ao questionário. Então, nesse momento, essa questão passa a fazer parte das perguntas que estão aqui no meu questionário. Para criar uma nova questão, eu vou novamente na caixa de opções e escolho o tipo da questão.
Agora nós vamos formular uma questão de associação. Abre o formulário para edição, eu coloco o nome da minha pergunta, nós vamos chamar essa pergunta de números. Coloco um texto para a pergunta, né? Nós vamos escrever teste, mas é o enunciado da questão que nós vamos colocar aqui. Coloco o valor para essa questão, vamos colocar valendo 1,5 ponto. Verifico se eu quero que a cada tentativa ou a cada estudante que entrar para responder essa questão, ela vai aparecer na mesma ordem ou as respostas vão ser misturadas. E aí, então, vou inserir as perguntas. Lembrando que nós estamos formulando uma questão de associação. Então, se o estudante precisasse associar os números, eu poderia colocar 20, a resposta associada, 20. Na segunda pergunta, 30, a resposta associada, 30. Na terceira, 10, a resposta associada, 10. Eu posso adicionar mais perguntas, então eu clico na opção para adicionar mais e aparecem mais campos para preencher com as perguntas. Quando eu coloco todas as minhas perguntas e as suas respostas associadas, eu peço para salvar mudanças. Nós temos aqui, então, uma questão de associação que já está no meu banco de questões. Antes de inserir no questionário, clico na lupa, peço para visualizar, ele mostra como vai aparecer para o aluno. Então, 30, ele associa, 10, imagina que o aluno errou, 20, ele associa e, quando ele pedir para enviar, o que vai aparecer para ele é que a resposta está parcialmente correta. Se verifiquei que não precisa nenhuma correção, fecho a caixa de visualização. Vou inserir a questão no meu questionário. Seleciono a questão, peço para acrescentar ao questionário. Observe que essa questão já aparece aqui no lado esquerdo, onde estão elencadas as questões que já fazem parte do meu questionário. Para criar uma nova questão, novamente, eu vou na caixa de opções, escolho o tipo de questão. Agora, nós vamos formular uma questão de verdadeiro e falso. Abre o formulário, coloco o nome da pergunta, coloco o texto da pergunta, que é a frase que o aluno vai, ou o parágrafo, que ele vai julgar que é verdadeiro ou falso. Então, eu posso colocar: a capital de Mato Grosso do Sul é Campo Grande. E aí ele vai julgar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Coloco o valor da questão, vamos colocar 3 pontos para essa questão. E programo a resposta que é correta. A afirmativa é verdadeiro, então eu vou programar verdadeiro na resposta certa e peço para salvar mudanças. A questão já está criada, né? Uma questão de verdadeiro e falso.
verifico como vai ser a visualização para o aluno, para ver se é preciso fazer alguma correção. Então, ele responde, é o que vai aparecer para ele. Se estiver tudo correto, eu acrescento ao questionário. Se estiver incorreto, basta clicar no lápis, que vai abrir novamente o formulário para fazer as alterações na configuração. Seleciono a questão e peço para adicionar ao questionário. Então, nós temos aqui um questionário com os valores das questões. Eu posso alterar o valor das questões aqui. Um questionário que tem valor 6,5, eu preciso ajustar essa nota máxima, né? Para não ficar quebrado, vamos manter valor 1 na segunda questão. O total do meu questionário é 6, então eu preciso ajustar a nota máxima do questionário para não haver erro no momento em que o sistema vai atribuir a nota. Peço para salvar as mudanças, ou seja, salvar as questões que foram adicionadas ao meu questionário. Volto no ambiente e o meu questionário já está pronto. Clico no questionário e aparece a lista com as questões. Antes do estudante entrar, aparece o número de tentativa permitida, o método de avaliação e quando o questionário vai ser encerrado. Ele clica em continuar e aí então ele vai, com a senha do estudante, responder as questões.